Reviravolta ou a volta de quem não foi. Flamengo avisa ao Cruzeiro e desiste de vender Matheus Gonçalves. Clube rubro-negro recusa a proposta milionária da Roma pelo lateral direito Wesley. E mais, Mengão recebe proposta milionária das Arábias pelo atacante Michael. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Amanhã é dia de Mengão, hein? Não dá nem tempo de respirar. Flamengo venceu o último jogo no Maracanã, sábado, 2-0, contra o São Paulo, e agora vai para cima do Santos, lá na Vila Belmiro. É o Santos de Neymar. A gente vai falar muito sobre esse jogo ao longo do dia e também amanhã no nosso pré-jogo, mas agora o assunto é mercado da bola. Você já deve ter ouvido uma piadinha, né? A volta dos que não foram. Você já viu aquele filme? É exatamente o que aconteceu com o jovem Matheus Gonçalves. O Cruzeiro recebeu um comunicado do Flamengo da desistência da venda do jovem. O Clube Carioca voltou atrás da decisão antes sinalizada. O Clube Mineiro tinha um princípio de acordo com o Flamengo, mas existia um pequeno entrave na forma de pagamento. Cruzeiro e Flamengo buscavam um acordo de como seria feito esse pagamento de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Se esse valor seria parcelado ou se seria à vista. O Cruzeiro, o presidente Pedrinho Lourenço, disse ao BAP que pagaria esse valor à vista, que não seria mais parcelado. Depois de tudo certo, o BAP voltou atrás. Exatamente isso que você está ouvindo. O veto da venda de Matheus Gonçalves não foi do departamento de futebol do Flamengo. O Boto não teve nada a ver com isso. Foi o presidente BAP. Inclusive, em nenhum momento o departamento de futebol participou da negociação. As conversas sempre foram de presidente para presidente. BAP com o Pedro Lourenço. Os empresários de Matheus Gonçalves vão tentar reverter a situação, pois o jogador já tinha inclusive topado o projeto, já tinha conversado com o português, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O meia esteve em campo ontem e deu um show na goleada do Flamengo Sub-20 para cima do Atlético Mineiro. Foi 4-2 o jogo. O Matheus Gonçalves marcou um gol, deu uma assistência, jogou muita bola, fez chover, parecia um veterano no meio dos garotos. O Lohan também jogou muita bola, deu uma assistência, muitas participações. É uma dupla que está arrebentando aí na base, hein? Lohan e Matheus Gonçalves. E após essa partida, o Matheus Gonçalves confirmou que o Flamengo havia topado vendê-lo, por isso uma grande reviravolta. Ou seja, o clube aceitou a proposta do Cruzeiro, principalmente depois de ouvir do empresário Pedro Lourenço que o Cruzeiro pagaria à vista 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais. E aí o Matheus Gonçalves disse isso aqui, a repórter perguntou, você vai para o Cruzeiro ou o Flamengo desistiu de vender? Porque as informações dão conta de que o Flamengo voltou atrás. E aí ele disse, não estava sabendo. Estou sabendo agora por você. Antes do jogo, o que foi dito para mim e para o staff era que os presidentes BAP e Pedrinho já tinham um acerto. Estou sabendo agora. Já tinha a palavra deles. Mas se o Flamengo não quer me vender e quer que eu fique, vou trabalhar duro e conquistar meu espaço. É o que eu sempre sonhei. Estou aqui desde os 12 anos. Feliz demais e grato. Se não quer me vender, vou trabalhar para conquistar o meu espaço dentro de campo. Tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo no restante da temporada,
disse aí em entrevista ao Sport TV, que estava lá transmitindo a goleada do Mengão pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com 19 anos e sem chance no profissional, Matheus Gonçalves entrou de vez no radar do Cruzeiro com a aprovação do técnico Leonardo Jardim. O nome já era avaliado e foi até sondado aí pelo Cruzeiro antes da chegada do treinador. O que eu achei disso tudo, tá? Sobre a entrevista do Matheus Gonçalves. Grande jogador, mostrou personalidade, boa entrevista, foi espontâneo, lúcido, muito sincero e verdadeiro, né? Não atacou ninguém, não mandou recadinho, não mandou letra pro Flamengo, nem pro Cruzeiro. Garoto que tá focado, até porque um jogador que está negociando com outro clube, e essa negociação já estava praticamente certa, ele não teria nem cabeça para atuar ontem, né? Pelo Sub-20. Mas ele entrou, se dedicou, jogou muita bola, destruiu, né, ao lado do Lohan. O que eu acho disso tudo? O Felipe Luiz, na última entrevista, né, respondeu 200 perguntas sobre o Pedro, né, após o jogo contra o São Paulo. Mas ele falou sobre o Matheus Gonçalves, explicando o motivo de não aproveitá-lo, né? O treinador do Flamengo elogiou demais os treinamentos do Matheus Gonçalves, a forma dedicada no dia a dia, e disse que o problema é a concorrência na posição do Matheus Gonçalves. Ele briga por vaga com jogadores que estão em grande fase. E aí eu queria perguntar para o torcedor rubro-negro, o Flamengo agiu corretamente em desistir dessa negociação? E pelo que eu apurei, o BAP tomou essa decisão por conta da pressão popular, né? A torcida, quando surgiu essa informação da negociação do Cruzeiro e também dos valores, 22 milhões de reais por 50% dos direitos do Matheus Gonçalves, que tem apenas 19 anos, pode ser trabalhado, lapidado, pode evoluir, né? Inclusive, o Felipe pode ajudar muito isso, só que ele não tem espaço, o Felipe não dá chance para o Matheus Gonçalves. E aí eu fiquei sabendo que, por conta dessa pressão popular, o BAP comunicou ao Pedro Lourenço, dono da SAF lá do Cruzeiro, que tinha desistido de fazer o negócio, e aí veio com aquele papo de não reforçar um rival direto, o Cruzeiro tá aí disputando o título brasileiro pau a pau com o Flamengo, enfim, e tal, mas eu queria saber de você, torcedor, o Flamengo agiu corretamente em desistir dessa negociação? O que você faria? Daria mais chances para o Matheus Gonçalves no time de cima? Agora acontece que o Felipe deixou bem claro que na frente do Matheus Gonçalves existem outros jogadores. E sempre que o Felipe coloca o Matheus, não sei o que acontece, mas ele realmente vai bem abaixo, né, do que pode ou do que ele apresenta na base. Na base ele joga muito no Sub-20. E aí quando lança ele no time de cima, no time principal, ele acaba não rendendo o esperado. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu emprestaria o Matheus Gonçalves para um outro time, tá? Eu não venderia. Eu emprestaria, já que ele não tem chances no Flamengo de Felipe Luiz, não vou deixar o garoto, né, na base ou sempre na reserva. Vou deixar ele jogar em algum outro time, até porque valoriza o Matheus Gonçalves, ele performa mais e fica mais pronto para os principais objetivos no futebol. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, qual a sua opinião, eu estou amarradão para saber. Bom, vou falar aqui do melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, é o SofaScore. O celular, você aponta a câmera para esse QR Code que está aparecendo ou clica no link que está aqui no comentário fixado. Você tem dados, estatísticas, tabela, classificação, tudo sobre o Flamengo, os outros clubes, os outros esportes, tudo é SofaScore. E quem baixar o aplicativo de graça, 0800, não paga nada, vai estar concorrendo a uma camisa do Flamengo no final do mês. Uma outra informação, falando ainda sobre mercado da bola, nessa aí de Flamengo recusou, não quer mais vender, a gente continua. Flamengo recusou a proposta milionária da Roma, da Itália, pelo Wesley. Os italianos fizeram uma oferta, chegou, oferta carimbada, papel, tudo bonitinho e tal, agora é oficial. 20 milhões de euros, 130 milhões de reais. Só lembrando, gente, o Wesley já acertou tudo com a Roma, já acertou bases salariais. O que falta? O Flamengo, obviamente, aceitar a proposta da Roma. E o Flamengo recusou a primeira e espera que os europeus subam o valor da proposta. A proposta da Roma foi a seguinte, segundo o GE.
20 milhões de euros, 130 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, 13 milhões de reais. Aí daria 143 milhões de reais. Publicamente, o Flamengo sempre disse que queria 30 milhões de euros pelo Wesley, 195 milhões de reais. Mas pela minha apuração, 25 milhões de euros tem negócio. Ora, se a Roma chegou a 20 milhões de euros e mais 2 de bônus, isso dá 22. Se a Roma amarrar direitinho e tal e chegar a 25 milhões de euros, o mesmo valor que da multa do Gerson, que foi paga pelo Zenit, o Flamengo deve aceitar. Bom, mas vamos realmente aguardar para saber se os italianos vão subir a oferta. O que eu sei também é que o Gasperini, técnico da Roma, ex-técnico da Atalanta, que tentou levar o Wesley na antiga gestão, é apaixonado pelo futebol do lateral direito e não vai desistir assim tão fácil de ter o jogador em seu elenco. O treinador admira muito o futebol do Wesley e gostou muito da participação dele na Copa do Mundo de Clubes. A bola está agora com a Roma, né? Porque o Flamengo já recusou a primeira proposta. Se os italianos aumentarem a oferta, aí tem negócio. Deixa aqui nos comentários se você venderia o Wesley pelos valores oferecidos, 22 milhões de euros, ou se você acha que o Flamengo está certo. 25 milhões de euros, a gente começa a conversar. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, esse vídeo não foi nada combinado, mas é só mercado da bola. Eu falei que nesses próximos dias o mercado da bola seria agitado para o Flamengo, para chegadas e também saídas. A agitação pelas chegadas ainda não aconteceu. Aliás, a torcida tem criticado muito a diretoria e eu vou trazer um vídeo especial na parte da tarde falando sobre o porquê da demora das contratações, quais jogadores o Flamengo está negociando, quem o Flamengo tem chance de contratar, o que está acontecendo no departamento de futebol, se o caso do Pedro aí que vazou nos últimos dias atrasou um pouquinho as negociações, tudo isso e muito mais no vídeo da tarde para esse vídeo não ficar muito longo. Mas a gente encerra falando sobre a proposta que o Flamengo tem em mãos, chegou de forma oficial, do Al Hula, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, pelo Michael. O Al Hula quer o Michael por empréstimo e colocou aí 2 milhões e meio de dólares, 14 milhões de reais na mesa por um ano de empréstimo do Michael. E aí o clube árabe estipulou aí o valor da opção de compra, caso o Flamengo aceite emprestar o Michael. 4 milhões de dólares, 22 milhões e meio de reais. O formato do negócio ainda está sendo discutido, com a possibilidade de inclusão de metas que tornem a aquisição em definitivo pelos sauditas. Michael deixou a decisão nas mãos do Flamengo, que analisa todos os cenários possíveis. Michael atuou na Arábia Saudita por 4 anos, foi multicampeão com a camisa do Al Hilal e no retorno ao Flamengo em meados de 2024, participou de 40 jogos, marcou 6 gols, deu 5 assistências, conquistando aí uma Copa do Brasil, uma Supercopa e também o Campeonato Carioca. A última partida do Robozinho como titular aconteceu no dia 28 de maio pela Libertadores, quando foi substituído no intervalo da vitória sobre o Deportivo Táchira. Desde então, o Michael foi utilizado no segundo tempo em 4 jogos e não saiu do banco diante do Bayern e também do São Paulo. Para a gente encerrar esse vídeo, é mais uma pergunta. Você, se tivesse o poder da caneta, se tivesse lá no Flamengo, emprestaria Michael e receberia 14 milhões de euros do clube árabe com essa opção de compra de 4 milhões de dólares? O que é a opção de compra, gente? O clube árabe está colocando 14 milhões de reais na mesa do Flamengo para ter o Michael por um ano. O clube vai pagar o salário do Michael e tudo mais, e ele vai ficar um ano lá. Após um ano, se o clube quiser comprar o Michael, terá que depositar 22 milhões e meio de reais aos cofres do Flamengo.
Então deixa aí nos comentários, você já tem aí informação de valores, tempo de contrato, modelo de negócio, que é empréstimo com opção de compra. Se você fosse o Flamengo, você aceitaria? Liberaria Michael por empréstimo ou não? Você ainda acredita numa volta por cima do atacante no time de Filipe Luís? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E lembro bem, inclusive a gente já falou isso em outros vídeos, o Flamengo vai tentar ao máximo enxugar a folha salarial, liberando alguns atletas que são pouco utilizados para abrir aí espaço, né, para a chegada de reforços. Tá? Mas no momento é isso, não temos a informação que o Flamengo recusou essa proposta, o Flamengo está analisando todos os cenários possíveis. Eu volto, ainda nesta terça-feira, com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!